Do Diário de Santa Faustina Kowalska. Viu o inferno e os 11 pecados mortais para evitar com firmeza. Lembramos Santa Faustina, apóstola da Divina Misericórdia. Através dela nos chega a catequese mais completa de sempre sobre o inferno. A humilde santa conseguiu descrever com sua simples palavra algo terrível, mas fundamental de se saber. Meditando sobre essas palavras, ajuda-nos a perceber que não se trata de uma lenda, mas de uma realidade triste e dolorosa que ninguém jamais gostaria de enfrentar e viver. Os tormentos do inferno, segundo o Diário de Santa Faustina. Hoje, guiada por um anjo, foi o abismo infernais. O lugar de grande tortura e o espaço que ocupa é vastíssimo. Estas são as várias penas que eu vi. A primeira pena é que constitui o inferno, a perda de Deus. A segunda são os contínuos remorsos de consciência. A terceira é a consciência de que esse destino nunca mudará. A quarta pena é o fogo que penetra a alma, mas que não aniquila. É uma pena terrível, é um fogo puramente espiritual, aceso pela ira de Deus. A quinta pena é a escuridão contínua, o horrível fedor sufocante. Embora seja escuro, os demônios e as almas condenadas se veem um com a outra e conseguem ver o mal dos outros e o próprio. A sexta pena é a companhia contínua de Satanás. A sétima pena é o terrível desespero, o ódio a Deus, as imprecações, as maldições e as blasfemias. Santa Faustina nos dá conselho, ou seja, quais são os pecados mortais a evitar a todo custo. Estas são as penas que todos os condenados sofrem juntos. Mas isso não é o fim dos tormentos. Há tormentos particulares para as várias almas, que são os tormentos dos sentidos. Cada alma com que pecou é atormentada de maneira terrível e indescrivível. Existem cavernas horríveis, abismo de tormentos, onde cada suplício difere do outro. Eu queria ter morrido à vista dessas horríveis torturas, se não tivesse sido sustentada pelo poder de Deus. Que o pecador saiba que com o sentido com que ele pecou, será torturado por toda a eternidade. Escrevo isso por ordem de Deus, para que nenhuma alma se justifique dizendo que o inferno não existe, porque ninguém jamais esteve lá e ninguém sabe como é. Eu, irmã Faustina, por ordem de Deus, fui ao abismo do inferno com o propósito de contá-lo às almas e testemunhar que o inferno existe. Demonstraram grande ódio contra mim, mas por ordem de Deus tiveram que me obedecer. O que escrevi é uma pálida sombra das coisas que eu vi. Uma coisa que notei é que a maioria das almas que lá estão são as almas que não acreditavam que o inferno existisse. Quando voltei a mim, não consegui me recuperar do susto ao pensar que algumas almas sofrem tão terrivelmente. Por isso, oro com mais fervor pela conversão dos pecadores, invocando incessantemente a misericórdia de Deus para eles. A alma sofre tormentos eternos de acordo com o pecado em que decide perseverar na vida. Isso é chamado de pena do sentido. Há graus diferentes de sofrimento, dependendo da intensidade do pecado, mas todos os espíritos condenados sofrem. Os pecados intelectuais são os mais graves do que os carnais, e portanto são punidos com mais severidades. Os demônios não poderiam pecar com fraqueza carnal, como nos humanos. Por isso, seus pecados são gravíssimos. No entanto, existe homem condenado que sofre mais do que algum demônio, porque a intensidade do seu pecado ultrapassa até mesmo a de alguns espíritos angelicais. Os 11 pecados descritos por Santa Faustina. Entre os pecados, há 4 particulares graves pecados, que são chamados pecados que invocam a vingança divina seriam: o homicídio voluntário, as perversões sexuais que confundem a sociedade, sodomia e pedofilia, a opressão dos pobres e a privação da justa retribuição aos que trabalham. Este pecado, olhos de Deus, equivale ao homicídio voluntário. Esses pecados gravíssimos, acima de todos, inflamam a ira de Deus porque Ele cuida de cada um de seus filhos, especialmente dos mais pequenos, do mais pobre, dos mais fracos. Há também outros 6 pecados particularmente graves porque mortais para a alma. São os pecados contra o Espírito Santo, que são os desesperos da salvação, a presunção de se salvar sem mérito. Este pecado é muito difundido entre os protestantes que acreditam que se salve apenas pela fé.
a rejeição da verdade conhecida, a inveja das graças alheias, a obstinação dos pecados, a impenitência final. Os exorcismos são a prova de que o espírito condenado convive eternamente com seu próprio pecado. Os demônios, de fato, se diferenciam de acordo com seus pecados. Existe demônio da ira, e portanto se manifesta com raiva e fúria. Demônio do desespero, e portanto estou sempre triste e sem esperança. Demônio da inveja, e portanto, mais do que os outros, odeia tudo ao seu redor, incluindo outros demônios. Depois, há os pecados ditados pela fraqueza carnal e pelas paixões. Eles são de intensidade menor porque são ditados pela fraqueza da carne, mas podem ser igualmente graves, e portanto mortais para a alma, porque, de qualquer forma, deformam o espírito e afasta da graça. São principalmente esses pecados que mais arrastam as almas ao inferno. Como disse Maria aos 3 videntes de Fátima: vigiai e orai para não cair em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso é o que Jesus disse ao apóstolo em Mateus 24, parágrafo 21. Que Deus nos abençoe, faça resplandecer o rosto sobre nós e nos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vos saúdo e espero você no próximo vídeo. E sempre vos lembro de me incluir em suas orações. E orarei para você. Obrigado.